Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Tá baixo. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Amém. Agora ficou legal. Eu estou muito feliz em estar participando neste culto com as crianças, com esse trabalho que retornou. Eu estava com muitas saudades e esse tempo de pandemia em que as crianças estavam fora assim, me fez refletir bastante sobre a importância do trabalho infantil. Muitas das vezes as pessoas por aí afora acabam que não valorizam o trabalho infantil, só que ele é muito, muito importante. Porque é o período da infância que a criança está formando o seu caráter, ela está formando as suas ideias, e o mundo aí fora ele não está de brincadeira. São vários projetos, são várias metas e objetivos que visam atingir as crianças, seus ideais, e de frente, de contra com a verdade bíblica, com a verdade de Deus. E aí, eu quero convidar as crianças, antes de ler a palavra, para louvar um hino que diz assim, ó. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração, só as crianças, é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Tá muito baixo. Vai. 1, 2, 3. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele. O quê? Um Deus? Um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. E esse Deus grande, hoje eu vou falar de um Deus grande, de um Deus enorme e que faz milagres e maravilhas. E antes de falar desse Deus grande, eu trouxe para vocês uma coisa e eu vou perguntar: o que é isso aqui, crianças? Um jaleco. E geralmente, quais são os profissionais que usam o jaleco? Pode falar. É o quê? Médico, veterinário, o que mais que usa? Dentista, vários profissionais usam o jaleco. E o que é mais comum a gente ver usando um jaleco é um médico. A pessoa que a gente mais vê usando jaleco assim, que é acostumado a ver, é um médico. Só que eu vou contar para vocês a história de um médico, que ele é o médico mais importante do mundo. Ele é um médico dos médicos. Só que ele é um médico que não precisa usar jaleco. E ele opera milagres e maravilhas. E agora eu peço que as crianças, todo mundo que trouxe a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vão abrir agora no Evangelho de João, e capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. E aí vocês vão para o versículo de número 43. E o versículo 43 diz assim: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro,
vem para fora. Lázaro, crianças, Lázaro, ele era muito, muito, muito amigo de Jesus. Lázaro era muito amigo de Jesus e ele tinha duas irmãs. Uma se chamava Marta e a outra Maria. Só que Lázaro, ele estava muito enfermo. Lázaro estava muito doente mesmo. E todo mundo estava preocupado com Lázaro, porque Lázaro estava doente. E as irmãs, que sabiam, que conheciam Jesus e sabiam que ele operava milagres e maravilhas, falaram assim: corre, corre, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Quem são as irmãs de Lázaro? Muito bem, estão prestando atenção. E as irmãs de Lázaro pediram que fossem até Jesus. E isso, eles estavam lá em Betânia. Lázaro e suas irmãs moravam em Betânia. E daí eles pediram, Jesus estava em outro lugar. Aí pediram que fosse até Jesus falar assim: Jesus, Lázaro está doente. E aí pediram que fosse avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. E a Bíblia fala assim, que foram e avisaram: Lázaro, a quem tu amas está enfermo. E Jesus, quando recebeu essa notícia, Jesus falou assim para eles: esta enfermidade não é para a morte, mas ela é para a honra e para a glória de Deus. E aí, o que nós aprendemos com essa pequena parte, crianças? É que muitas das vezes, os problemas, eles podem surgir nas nossas vidas. Só que muitas das vezes, esses problemas, eles são para a honra e para a glória de Deus. Porque Jesus, ele chega e opera milagres na sua vida, que é para você poder ter testemunho para contar. E através do seu testemunho, outras vidas serão salvas. Então não se assuste quando os problemas aparecerem. Creiam que ele é para a honra e para a glória de Deus. E que no tempo certo, eu repito, no tempo certo, ele vai operar o milagre. E aí, quando avisaram para Jesus, e ele falou assim, que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a honra e para a glória de Deus, ele disse assim para os seus discípulos: vamos para a Judéia. E aí ele ainda passou um tempo lá, e os discípulos falaram assim: mas mestre, você vai voltar para a Judéia? Porque lá o povo queria te matar. Porque antes Jesus já tinha caminhado por lá e tinha falado algumas coisas. E os judeus queriam apedrejar Jesus e estava uma loucura. Mas mesmo assim, Jesus falou assim: não, meu amigo, ele está doente, eu preciso ir até lá. E os discípulos estavam com um pouco de medo, porque os judeus queriam apedrejar Jesus. Mas mesmo assim, eles foram leais a Jesus e foram com ele. Muitas das vezes na nossa vida, os problemas eles podem surgir, mas nunca abandone, nunca deixe Jesus. Por mais que as coisas estejam apertadas, por mais que as pedras elas venham te atingir, mas nunca abandone a Jesus, porque você vai ver os milagres que ele vai operar na tua e na vida das outras pessoas. E aí, Jesus disse que o amigo Lázaro, e aí Jesus falou assim para os seus discípulos: o meu amigo Lázaro, ele adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Jesus disse isso para os discípulos, que o amigo dele tinha adormecido. Só que aí os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, se o seu amigo, se Lázaro está dormindo, então ele está salvo, ele está bem. Só que os discípulos, eles não tinham entendido que Jesus já estava falando que Lázaro já estava morto. E aí Jesus viu que eles não entenderam e falou novamente para eles assim, e falou agora mais claramente: não, Lázaro morreu, precisamos ir até lá. E aí Jesus foi até lá, já sabendo que Lázaro já estava morto. Nisso, quando ele chegou lá, já tinha se passado 4 dias. 4 dias já tinha se passado que Lázaro havia falecido. Lázaro já estava morto.
E aí, quando Jesus havia chegado lá, muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria. E aí, quando Jesus chegou, Marta soube e foi até um encontro de Jesus. Só que Maria decidiu ficar lá em casa, sentada. E aí, Marta diz uma coisa para Jesus assim: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas das vezes a gente acha que as coisas, elas estão no nosso controle, estão nas nossas mãos, e a gente acha que Jesus, ele faz as coisas de acordo com o nosso tempo. Mas a verdade é que Jesus, ele faz as coisas de acordo com o tempo dele. Porque tudo que acontece na nossa vida é para um propósito e para um bem maior. A gente tem uma visão muito limitada das coisas, mas Deus, ele vê além. Ele vê muito além. Então, ele sabe de tudo. Descansa no Senhor. Descansa, porque ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ah, Senhor, mas já está morto. Ah, Senhor, mas os meus sonhos já morreram. Ah, Senhor, mas já está tudo perdido. Ele tem o controle. Os teus sonhos podem estar mortos. Talvez a doença já esteja tomando conta de você. Mas Jesus, ele tem o controle de tudo. E ele vai chegar no tempo determinado para a tua vida. E aí, chegado nesse momento, quando ela disse: Senhor, se tu tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas aí ela disse: mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. E declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu imagino Jesus falando uma coisa dessas, meu irmão, uma coisa muito linda. E aí disse-lhe Jesus, e eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela achava que ele ia ressurgir quando os mortos, a Bíblia fala que no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. E essa é uma das nossas esperanças, porque os mortos vão ressurgir e nós todos viveremos na eternidade. Esse mundo aqui não serve mais para nada. A nossa única esperança é Cristo, ressurgir das nuvens e nos arrebatar para o céu. Esse mundo já está perdido, mas há um céu preparado, há uma eternidade que nos espera. Isso daqui não se retrata do homem, se retrata de Cristo, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar e nos levar para o céu. E aí disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, após Marta proferir essas palavras, ela se retirou e chamou Maria. E ela disse a Maria, chamou Maria em particular, e disse que Jesus havia chegado. E nisso, Maria se levantou e correu depressa para falar com Jesus. E as pessoas, quando viram ela correndo, pensaram que ela ia até o túmulo chorar mais uma vez pelo seu irmão, que já fazia 4 dias que havia morrido. Quantos dias já fazia que Lázaro havia morrido? 4 dias. E aí, quando Maria chegou ao lugar, isso está no versículo 32 do capítulo 11, se as crianças quiserem acompanharem. Ela diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo... E ela falou mais uma vez, repetiu o que Marta havia falado: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, Jesus
A Bíblia fala que quando Jesus viu todo aquele alvoroço, toda aquela tristeza, a Bíblia fala que Jesus, ele sentiu, seu espírito, ele se agitou e ali ele se compadeceu e também chorou. A Bíblia fala que Jesus também chorou. E aí os judeus ainda falaram, vede quanto o amava, porque eles viram que realmente era uma amizade verdadeira entre Lázaro e o quanto ele amava. E ainda eles falaram assim, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus já havia operado diversos milagres, havia feito o cego enxergar, paralítico andar, transformou água em vinho, mas só que as pessoas talvez ali já não acreditassem que eles talvez seria capaz de ressuscitar um morto dentre os mortos. E ainda um morto que já estava fedendo, em estado de decomposição. Ele já estava morto há 4 dias. E há quem fale também que os judeus acreditavam que após 3 dias de morto, o espírito já tinha saído do corpo, e aí que não tinha mais jeito de retornar à vida mesmo. E Lázaro já estava morto há 4 dias. E depois disso que falaram, Jesus pediu que levassem ele até o túmulo. E Jesus pediu que levassem ele até o túmulo. Pensaram talvez que Jesus fosse lá só olhar mesmo para o túmulo e chorar com os demais. E aí, chegando lá, Jesus pediu assim, Jesus ordenou, tire a pedra. E Jesus falou assim, tire a pedra. E aí falaram, mas Senhor, já está fedendo, já está morto há 4 dias. E Jesus disse, tire a pedra. E aí, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E Jesus está dizendo nessa noite, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? O Deus que ressuscitou o morto, que já estava morto há 4 dias, será que Ele não pode operar um milagre na tua vida? Será que Ele não vai operar um milagre na tua vida? Creia num Deus que ressuscita morto. Deixe de ser incrédulo, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o Deus que vai operar um milagre na tua vida. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Tenha fé e creia, busque mais a Deus, creia no Deus de milagre. O teu Deus não é um Deus pequeno, o teu Deus é um Deus grande. Ele é o dono do céu, Ele é o dono dessa terra. Se Ele quiser, Ele sopra, essa terra se explode, mas só que Ele manda na tua vida. Não se intimide com quem está lá fora. Não se intimide com quem diz eu sou grande, porque Ele é muito maior. Ele é um Deus de milagre e Ele é um Deus de maravilha. E aí Jesus pediu que tirassem a pedra, e então tiraram a pedra. E Jesus, Ele levantou os olhos para o céu. A Bíblia fala no versículo 41, Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que Lázaro saiu todo enrolado da cabeça aos pés, mas ele saiu e todos que estavam ali viram e creram que Jesus era o enviado. E muitos ali ainda duvidaram. A Bíblia fala que eles estavam divididos, mas não interessa quem crê ou não no teu milagre. O que importa é que Jesus, Ele ressuscita morto e que Ele está presente hoje aqui. E Ele vai operar o milagre. Jesus vai operar o milagre. Agora é no tempo certo, mas creia, tão somente creia, que Lázaro,
ele vai sair para fora. O teu milagre vai sair para fora, para a honra e para a glória de Deus. Não é para a tua honra, não é para a tua glória, mas é para a honra e para a glória do Deus que tu serves. Então, tão somente creia. E assim eu digo para as crianças: crianças, creiam no Deus de milagre. Nesse tempo de coronavírus, esse vírus que assola o mundo, ainda vão surgir muitas coisas para tentar embaraçar a sua fé. Mas nunca se esqueça, porque você serve a um Deus vivo, ao médico dos médicos, ao Deus que opera milagres e maravilhas, a um Deus grandão, mas que cabe dentro do seu coraçãozinho. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero saber se há alguém que está nos visitando e que ainda não aceitou a Jesus e que deseja aceitar a Jesus nessa noite. Não deixe para outra hora. Jesus, Ele está às portas. E Ele quer nos levar para o céu o quanto antes, porque esse mundo aqui, não serve mais de nada. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus? Se não tem, amém. Sei que esta palavra é verdadeira. A vida inteira, não vos conformeis com esta era, por isso espera.